Você sabe qual o maior líder que a humanidade já teve? Inspire-se nesse líder. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Quantas vezes nós reclamamos dos nossos chefes, dos nossos líderes? No entanto, ter um bom líder faz com que a gente saia da zona de conforto, que a gente fuja da procrastinação, e isso nos ajuda a vencer a preguiça e atingir aquelas metas e aqueles objetivos que a gente tanto precisa alcançar. O maior líder que a humanidade já teve foi Jesus. Conforme a gente pode observar nas escrituras bíblicas, ele era um líder amoroso, um líder que ensinava, ele era um líder humilde que ensinava pelo exemplo. Ele ensinava pelo exemplo e ele ensinava a buscar sabedoria, ele ensinava as pessoas a saírem da zona de conforto, a mudarem de vida se elas não estavam contentes com aquilo que elas estavam vivenciando. Jesus foi sempre um líder amoroso que não julgava, ele ensinava e incentivava ao crescimento. E muitas vezes nós somos tão críticos e julgadores com outras pessoas e com a gente mesmo. Por isso a gente precisa aprender a exercer a liderança com o maior líder que a humanidade já teve. Em Mateus, capítulo 20, nós encontramos: Jesus disse: "Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos." Ou seja, um bom líder, ele sabe servir, ele sabe ensinar pelo exemplo. Em Provérbios, nós encontramos em Provérbios 31 que um bom líder reveste-se da força e da dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Nós precisamos aprender a ensinar com amor. Não importa o tipo de liderança que a gente exerça, pode ser que você seja um líder da sua família, do seu grupo de amigos, da sua comunidade. A gente precisa servir com amor, ensinar com amor, porque afinal de contas, se as pessoas nos elegeram como líder, muitas vezes um líder natural, a gente precisa honrar esse importante papel que nos foi confiado. E não somos nós que mudamos o mundo, mas sim o movimento que a gente faz nessa direção. E muitas pessoas nos seguem não porque a gente é bonito, não porque a gente tem um cargo, mas pelo movimento que a gente faz, pelo propósito, pelo sonho que carregamos e principalmente por aquilo que a gente pode gerar na outra pessoa, pela influência que a gente pode causar enquanto líderes. Em Lucas 6 nós encontramos: "Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles." Ou seja, como que a gente gostaria de ser tratado numa posição de líder? É assim que a gente deve fazer também. Tratar as pessoas da maneira que a gente gostaria de ser tratado. No entanto, como que a gente pode ser um bom líder de um grupo, de uma comunidade, da família, se a gente não exerce na gente mesmo a autoliderança, se a gente não sabe gerenciar as nossas próprias emoções e a gente se deixa levar, se deixa conduzir pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, muitas vezes pela nossa negatividade. E isso acaba atrapalhando todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso eu vou falar para vocês agora 5 ações que poderão ser muito úteis para que a gente melhore a nossa capacidade de autoliderança, para que a gente possa liderar melhor,
a nós mesmos para que a gente possa liderar e ensinar o outro. A primeira ação, o autoconhecimento. É importante a gente procurar saber quem nós somos, o que nós gostamos, como a gente gostaria de ser tratado, o que a gente tolera e o que a gente não pode tolerar. A gente precisa saber quais são os nossos pontos fortes, aquilo que a gente tem de bom, porque muitas vezes a gente foca só nos defeitos nossos e a gente projeta isso para as pessoas com quem a gente convive. E é necessário que a gente conheça as nossas limitações, porque todos nós temos limitações, mas Jesus nos ama do jeitinho que a gente é. Então por que a gente muitas vezes coloca metas muito grandes com relação a gente mesmo, a autocobrança e com relação à cobrança do perfeccionismo de outras pessoas também? Em João 1, capítulo 1, versículo 11, nós encontramos: Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Então a gente precisa lembrar disso, de imitar os bons exemplos, as boas pessoas, as boas ações. Outra ação que a gente pode tomar para que nós tenhamos uma autoliderança melhor é observar os nossos pensamentos, saber acolher as nossas emoções. Quando a gente tiver com um sentimento que a gente está assim incomodado, a gente às vezes não sabe nem o que é que está passando na nossa cabeça, no nosso coração, mas a gente está incomodado. A gente precisa parar um pouco para observar esse pensamento e pensar: por que eu estou sentindo isso? O que me trouxe esse sentimento? Por que eu estou me sentindo incomodado? Eu estou com esse sentimento ruim, com esse pensamento ruim. Porque as coisas acontecem assim. A gente tem um pensamento ruim, um pensamento negativo que muitas vezes é instalado na nossa mente pelo inimigo que quer nos desviar do caminho. E esse inimigo, ele não descansa enquanto ele não fazer a gente desistir daquilo que a gente quer ou do caminho que a gente tem que seguir. Então, a gente observar, quando a gente tem um pensamento ruim, às vezes uma coisinha pequena que passa ali, que faz a gente sentir: eu não sou boa o suficiente, eu sou uma pessoa feia ou não sou interessante. Pegue já esse pensamento e acolha e compreenda ele e transforme em algo bom, porque a gente tem um pensamento, isso se transforma num sentimento e isso vai influenciar todas as nossas ações. Por isso é importante que a gente observe os pensamentos e a gente passe a partir de agora rejeitar aqueles pensamentos e aqueles sentimentos que não são bons, aqueles que não vêm de Deus, porque aquilo que vem de Deus nos dá paz, aquilo que está roubando a nossa paz não vem de Deus. A terceira ação que a gente pode tomar para que a gente melhore a questão da nossa autoliderança é aceitar do jeito que a gente é, do jeito que o Criador nos fez. Tem coisas em nós que a gente pode mudar, agora tem coisas que não podem ser mudadas. Por exemplo, algumas características físicas ou até comportamentais ou de personalidade que fazem parte da tua essência que a gente não pode mudar, a gente precisa aceitar daquilo que a gente, da forma que a gente é, da pessoa que a gente é, de como Deus nos fez. Em Samuel 1 nós encontramos: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor vê a aparência, mas o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, Deus vê o que está dentro do nosso coração, aquilo que está no nosso interior. Não adianta, por exemplo, a gente lavar um copo por fora se ele estiver sujo por dentro. Então a gente precisa trabalhar aqui, aceitar como a gente é, do jeito que Deus nos fez. Outra ação 4, ser mais gentil consigo mesmo. É importante que a gente se permita ter novas experiências e que a gente seja humilde com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente é tão
criterioso com a gente se cobra tanto e a gente só foca naquilo que a gente fez de errado e não naquilo que a gente fez de certo. Também a gente precisa ter paciência com o nosso ritmo de aprendizado por cada coisa, cada habilidade nova que a gente precisa adquirir. Em Provérbios 16 nós encontramos: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Ou seja, sermos mais gentis com a gente mesmo, na nossa fala, na nossa forma de a gente conviver conosco mesmo. Ação 5. Usar o nosso tempo com sabedoria. Cuidar da saúde do corpo, do espírito e da mente com sabedoria. Não perder o nosso tempo com coisas fúteis e que não nos levem a nada. Em Efésios nós encontramos: pois somos obra-prima de Deus. Nós fomos criados por Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Por isso que a gente precisa usar o nosso tempo com sabedoria. Ou seja, se a gente aprender a ter autoliderança, a gente também vai ser líder melhor, pois a forma que a gente quer ser tratado, é assim que a gente vai tratar os outros. A forma que a gente se trata, a forma que a gente se cuida e se respeita, vai projetar na relação com o outro. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenha um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.